imagina, o voto feminino no Brasil é de 1930. Então, vamos fazer as contas dessas mulheres lá do tempo de Jesus até agora, quantos anos ainda nós demoramos para ter esse direito civil, né? O divórcio, que é outro direito civil, vamos ter agora, na década de 70, então, é uma loucura. De qualquer forma, então, elas não tinham direitos civis garantidos, elas não podiam comprar ou vender bens. Então, por exemplo, se morresse o marido e elas herdassem a terra, elas não podiam vender. Então, a lei judaica dizia, é o seguinte, morreu o marido, essa mulher tem que se casar com um irmão do marido. É a única forma dela ser garantida como pessoa. E aí é ele que faz as negociações. E por aí afora vai, né? Claro que, inclusive, as leis, elas iam meio que mudando ao longo do tempo em alguma outra situação, mas todas elas sempre desfavoreciam as mulheres, né? Elas não podiam escolher os maridos. Bom, até bem pouco tempo a gente não podia escolher os maridos. Estou rindo aqui, porque na minha mãe, ainda assim, a minha avó escolheu o marido para minha mãe. Ela gostava muito do meu pai, então ela escolheu o marido para minha mãe. Isso não tem tantos anos assim. Bom, elas não participavam das decisões da vida, nem sequer da vida da comunidade cristã primitiva. Eu não gosto de chamar de igreja, que a lição, inclusive, vai dizer das igrejas, ou da cidade. Eu não gosto de chamar de igreja porque muitos estudiosos não dizem que no primeiro e segundo século a gente tinha igrejas no cristianismo. Diziam comunidades ainda, né? Iniciais. Mas as mulheres não podiam, na verdade, ter nenhuma forma de decisão. Vejam só uma oração que existia na época e que era herança do judaísmo. Veja só. Louvado seja Deus, pois não me criou como um gentil. Gentil era aqueles que não eram da igreja. Então, ele me criou já comunidade cristã. Louvado seja Deus, pois não me criou como mulher. Isso era a oração corrente na igreja cristã primitiva. Isso é a lógica judaica, né? E quando a comunidade cristã começa a se organizar a partir do judaísmo, essas, entre aspas, firulas, esses detalhes ainda não eram importantes. Tinha mais coisa, né? Tinha que evangelizar, tinha que convencer pessoas que Jesus era mesmo Filho de Deus, revelado, tinha ressurgido e assim por diante. Então, esses detalhes ficaram para trás, só muito mais tarde foi corrigido. E louvado seja Deus, pois não me criou como um ignorante, porque então louvava a sabedoria. Então, isso era o clima da época, só para a gente ter uma noção desse contexto, né? Então, as mulheres que seguiam a Jesus, vejam, agora aqui a gente entra numa outra lógica. O que é que faz com que essas mulheres passem a seguir a Jesus? Eram mulheres comuns, depois nós vamos ver quem que é cada uma delas. Mas quando elas começam a seguir Jesus, então elas começam a ter os mesmos direitos que os homens. Porque Jesus passa a tratá-las normalmente, com o respeito que todo mundo devia, com direito à igualdade, né, nessas condições. O texto vai nos lembrar que Jesus convive com as mulheres, conversa com elas, em particular e em público, que era proibido. A história lá da mulher da beira do poço, lá, que ele vai falar com ela, e ela diz, não fala comigo, porque ela é público. E ele diz, não, mas eu vou falar contigo e tal, enfim, e fala, né? E, fundamentalmente, o que a lição vai chamar a atenção para nós é que as mulheres são escutadas por Jesus. As mulheres têm escuta, porque elas não eram ouvidas. Elas eram, na verdade, parte de um todo e tinham que cumprir os compromissos daquele todo. Fazer o pão, cuidar dos filhos, enfim, as coisas do cotidiano. Que todas nós fazíamos e fazemos com a alegria que essas tarefas exigem. O que nós reivindicamos não é deixar de fazer essas tarefas, o que a gente reivindica é fazer as outras, né? Poder ter acesso às outras, né? Elas, então, participam e elas são alvo, as mulheres participam daquela comunidade que Jesus cria. E elas começam a receber, elas começam a ser alvos dos milagres e das curas de Jesus.
Então, aquela que é curada de hemorragia, lembra que no meio da multidão Jesus cura? Essa mulher devia ter uma endometriose, essas doenças que hoje em dia a gente sabe, o útero, né? Que tinha uma infecção permanente, ela menstruava havia anos a fio. Então, é uma doença que hoje nós sabemos que tem cura, que é resolvida pela medicina, mas na época não tinha solução. A história que a pastora menciona hoje, né, do homem que foi curado e assim por diante, né? Quem são essas mulheres, né, que são citadas? Tem 3 mulheres citadas. Uma delas é Maria, vírgula, a Madalena, que acabou ficando Maria Madalena. Mas a Madalena, porque ela vinha de uma cidade chamada Magdala. Todas as pessoas que vinham de lá eram Pedro, ou Madalena, Maria, e assim por diante. Né? Como nós diríamos hoje, Rosa, gaúcha, João, nordestino, né? Mais ou menos nessa lógica. E a Maria Madalena, que então era nascida em Magdala, é a famosa Maria Madalena, entendida por todos como prostituta, né? Aquela mulher que ninguém queria se aproximar e tal. Os estudiosos vão dizer para a gente assim, ó, calma lá. O texto bíblico não nos diz, a não ser quando ela é mencionada como que tinha muitos maridos, entendida, portanto, como prostituta, não há nenhum registro claro de que ela fosse, sim, uma mulher, como a gente considera hoje, mulher da vida, uma mulher de vida pregressa, como a gente fala, né? Ela tinha a sua história de vida, mas ela não necessariamente era tida como prostituta, ela era considerada pelos outros como tal. Mas ela inclusive, tem depois uma liderança fundamental nesse trabalho que acontece após a morte de Jesus, né? Então, só para a gente ter clareza de que ela aqui não necessariamente representa as mulheres perdidas, e os nomes aí são os piores nomes possíveis, né, para justificar essas mulheres. Mas ela era uma mulher que seguiu Jesus e que se sentiu chamada por aquele homem, né? Tem o famoso filme, né, Maria Madalena com Jesus, em que até o autor, o diretor do filme, que é um diretor famoso, ele até se permite criar uma relação entre ambos, entre Jesus e Maria Madalena, mas tudo isso são possibilidades que a arte oferece, mas tudo isso todo o campo cinematográfico é o campo da ficção, né? Mas não necessariamente aqui é verdade. E Maria Madalena chama Jesus de rabi, né? De o mestre. Ela se considera a discípula de Jesus, né? E isso é muito interessante porque no Antigo Testamento, o rabinato, os rabis, era uma estrutura da sociedade. Os rabis tinham discípulos, era como se fossem professores, mestres mesmo. E aí as crianças, os jovens que seguiam, que iam aprender com o rabi, eles eram aceitos até os 15 anos de idade, mas eles eram escolhidos desde pequenininho. Por exemplo, eu tinha um filho, e lá pelos 4 anos, se eu quisesse que ele fosse um seguidor de um rabino, daqueles vários que existiam em Jerusalém, eu matriculava, eu levava meu filho para aquele grupo onde ele era ensinado a ser o discípulo, né? E ele é alvo de vida entre os judeus e sinal de vida bem-sucedida, quer dizer, as famílias entre aspas, de bem, essas famílias bem colocadas na sociedade, ansiavam por colocar os seus filhos nas escolas dos rabis. Então, Maria Madalena, estranhamente uma mulher, não se sabe muito sobre a ascendência, como é que ela era economicamente ou socialmente, mas ela chama Jesus de rabi, de mestre, o que provavelmente indica que ela tenha sido já desde mais cedo seguidora de Jesus, ou de algum outro rabi que tenha dado para ela a possibilidade de ser, né? E era comum, portanto, nessas escolas de rabis, a presença dos meninos, de homens, como tudo na sociedade judaica, voltada para os homens, né? Mas, de alguma forma, Maria Madalena tem uma passagem por aí, porque a gente não sabe muito bem como que ela é, né? E veja, quando ela
chama Jesus de rabi, de mestre, essa chamada de mestre implica a concepção de estar aos pés de. Então, Maria Madalena é uma mulher que faz, em algum momento, uma escolha por ser discípula de Jesus e estar aos pés de Jesus, para aprender com Jesus. Esta é a compreensão que a gente tem, né? E era muito difícil essas mulheres fazerem essa escolha. Então, a gente nem sabe como que ela fez isso. E deixar esse modelo convencional da vida doméstica, né, para as mulheres, então, para seguir o rabino, era uma loucura. Era mesmo uma revolução. Era uma mulher diferente das outras, né? E porque essa escolha na comunidade cristã primitiva, ela poderia ser entendida até como uma ameaça, porque ela ficaria sob o olhar, né, da sociedade machista da época, dos homens da época, né? Jesus começava a ser perseguido por ser entendido como um inimigo de Roma e essas mulheres seguiam ainda Jesus. Quer dizer, elas estavam correndo o mesmo risco que Jesus, né? E por que elas faziam isso? Essa é a grande pergunta, né? Maria Madalena, portanto, era essa mulher, certamente, entre essas três mencionadas, que são Maria Madalena, Joana e Susana, certamente Maria Madalena é a mais interessante, no sentido de que ela é a que tem mais coisas para a gente entender. Essa Joana é pouco mencionada, aliás, só mencionada aqui, pouco conhecida. E a Susana, que vem depois, não se sabe nada sobre ela. Mas essa Susana diz assim, ó, Susana e outras mulheres. Então, os estudiosos bíblicos do texto dizem assim para nós, provavelmente essa Susana é uma mulher muito simples, ela não tem nada de excepcional a ser mencionado, a não ser o fato de que ela seguia também Jesus. Mas não tem nada especial. Já a Maria Madalena tem mais coisas que se fala sobre ela. E a Joana tem uma coisa interessante. A Joana era mulher, não é, de um procurador de Herodes. Era alguém de status social, era alguém muito bem situado. Ela tinha dinheiro. Então, o texto vai chamar a atenção assim, ó, essa Joana é uma daquelas que contribuiu financeiramente para o trabalho de Jesus. Então, ela não podia, provavelmente ela seguia no sentido figurado, ela sustentava um pouco do trabalho, porque do jeito que se entende como que ela era situada socialmente, ela não devia ter deixado o tal do marido dela para seguir. Ela seguia de um outro jeito, ela acompanhava o trabalho, muito provavelmente, e ela financiava, ajudava com dinheiro, com as suas condições, com as suas posses, né? Então, mais ou menos esse é o contexto bíblico desse texto que a gente leu e que é o texto que sustenta para nós a história da lição que a gente vai ver, né? Então, a pergunta que fica para a gente nesse protagonismo dessas mulheres é: por que é que elas fazem essa escolha? Será que essa escolha de seguir Jesus era melhor do que a garantia que elas tinham quando situadas nas suas famílias de origem, lá cuidando dos filhos, fazendo trabalho doméstico? Elas estavam garantidas. Comida elas tinham, casa elas tinham, né? Um provedor, um homem que sustentava as despesas, então elas tinham uma situação garantida. Então, por que é que elas resolvem fazer essa escolha de seguir Jesus? Qual é o determinante disso, né? E aí o texto vai trabalhando no sentido de que cada uma delas, de alguma maneira, tem uma história aqui de participação na comunidade de Jesus. Algumas foram curadas, outras receberam outras bênçãos, e provavelmente elas tenham encontrado essa resposta para essa pergunta, né, que acompanha a humanidade inteira. Quem que eu sou? De onde é que eu vim? Para onde é que eu vou? Né? Jesus traz essa resposta. Eu sou o caminho, a verdade, a vida. Quer dizer, elas devem ter, no momento que elas ouviram a proposta de Jesus, elas devem ter descoberto, não é, um sentido para a existência delas que não estava previsto na história. E esse fato de que Jesus era um homem que escutava, era um rabi que falava e que ouvia as dores, ouvia as queixas, ouvia as angústias, também deve ter trazido essas mulheres para esse lugar, né?
Então, o texto vai dizer para nós, por que elas fazem a escolha? Provavelmente por 3 razões básicas. Uma delas, a razão de gratidão mesmo, de serem gratas a Jesus, porque apontou para elas uma outra possibilidade de vida. E essa ideia de eu sou o caminho, a verdade e a vida, que a gente diz assim, meio decorado, né? Nós protestantes temos, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus disse isso e está feito. Quando a gente se volta para entender o que é essa coisa, eu sou o caminho, né? Eu sou aquilo que vocês estão procurando, eu sou aquilo que pode dar sentido para a vida, eu sou aquilo que pode dar o significado, né? Eu sou a verdade no sentido de não ter fake news, entre aspas, né? Não tem mentiras, não tem. Eu sou aquele que se diz como é e está levando às últimas consequências a sua tarefa, o seu projeto de vida, né? No caso de Jesus. Eu sou a vida no sentido de que eu dou conta, eu tenho resposta para todas as dores humanas, para todas as angústias, para todos os sofrimentos, para todas as mazelas. Eu sou aquele que tenho, enfim, a solução, né? Entre aspas. Cada um a seu modo, entendendo isso, para a vida de cada um. Então, o autor da lição vai dizer assim, ó, elas seguem Jesus por gratidão, porque elas viveram, cada uma pessoalmente, na pele, na carne, as experiências de curas e de milagres de Jesus, né? E quando a gente passa por uma experiência que é da ordem assim, corpóreo, física, emocional, a gente é capaz de dizer isso é definitivo na minha vida, isso é fundamental para mim. Cada um que tenha passado por essa experiência sabe. E é também por isso que, inúmeras vezes, nas comunidades, existem as manifestações do Espírito Santo de Deus que passam mesmo pela vida pessoal, física, corporal, porque as marcas ficam no corpo, né? E ficam na nossa na nossa memória corporal. E todas elas, segundo os relatos, tiveram experiências de cura fundamentais, né? Experiências de milagres, né? E elas fazem isso por gratidão também, porque na medida em que elas se conectam, né, com essa fonte de bênção que é o Senhor. Quer dizer, é mais ou menos assim, eu não sei se a gente às vezes consegue se dar conta disso. Quando a gente ora, Deus me ajuda, me protege, me conforta, me dá solução para os problemas, a gente ainda está falando sempre numa linguagem que é com um Deus, né? uma fonte de energia que está distante, que está localizada no nosso imaginário, claro. Agora, aqui neste momento é outra coisa. Elas estão diante de Jesus, que é o Filho de Deus revelado. Essa é uma experiência absolutamente louca, né? Quando a gente pensa que temos uma experiência com o Senhor e chamamos esse Senhor né, de mestre, e ele está ali na nossa frente, é possível tocá-lo, isso é a bênção da bênção, vamos combinar. Claro que hoje, no distanciamento histórico que a gente tem, no período de Jesus, a gente pode dizer, não, esse é o cara mesmo, ele veio, é o Jesus de verdade, porque as evidências, né, da história da salvação, da história da nossa adesão a Jesus, da nossa salvação, está aí, é ele. Agora, a gente não tem ideia, nenhum de nós tem, como que foi isso na hora, né, em que isso acontece. Quando eu estou ali na frente daquele que diz levanta e anda, e o cara levanta e anda. Isto é da ordem, eu sempre digo isso, é da ordem da loucura, porque é completamente fora de tudo aquilo que a gente possa ter como experiência real, né? É uma experiência que supera a realidade. Bom, então, diante disso, o autor da lição vai dizer, olha, elas eram gratas, tiveram uma experiência incrível, tiveram uma experiência de estar junto com aquele que, na sequência daquela caminhada que o texto relata, vai para a cruz. Esse é o cara. E elas estão juntas. Maria Madalena segue. Há um relato lá na crucificação que Maria Madalena está lá com a outra Maria, que era mãe de Jesus, né? Então, é uma mulher valente que foi. E veja como não ser grato pela oportunidade, maluca também, de ter participado dessa caminhada em direção à cruz. E depois disso,
a outra caminhada que vai nos relatar a ressurreição, né? É essa mesma Maria Madalena que está lá e olha para o túmulo, está vazio, o corpo não está lá. A ressurreição está garantida, né? Está garantida por 3 mulheres que não tinham valor na sociedade. Olha que louco! Isso é muito maluco, né? Isso é muito, muito, muito interessante. Bom, segundo... Essa ressurreição, né? Depois ele aparece para Maria. É isso. Exatamente. Muito bem. Mas sabe o que eu vejo? Daí só um pouquinho, pessoal, que o Franklin está falando, já vou contar para vocês o que ele está falando. Tá. De uma forma real, né? No mundo inteiro existe machismo. Na minha visão, né, essa visão do machismo é o medo da mulher. Ah, claro. O medo da mulher aqui, se tem medo da mulher. Você acabou de falar. Quando eu vi, quando eu vou, a mulher está mais próxima do mistério. É isso mesmo. Ela pode ter filho. Os homens não. Atualmente, com a ciência, o homem está descartado. Isso lá continua. É verdade. Mas a mulher, ela é mais próxima ao mistério. É verdade. E quando a gente existe essa insegurança, né? Eu quero garantir depois da morte, uma coisa que você tentar diminuir para sentir maior. E isso existe para várias coisas, né? Estética, você pensar o pobre é pior, o negro é pior. E em cada região, você tem sempre assim, alguém para colocar o pior. O japonês, ele tem o zinho, o Alzheimer, a pele mais escura, é o pior. Você vai ali, a briga dentro da Europa, não existe a briga. Claro. Todos os lugares você tem essa necessidade de achar o pior. É isso mesmo. Ó, gente, o Frank está dizendo coisas muito interessantes. Primeiro que ele está dizendo que essa questão do machismo não é uma prerrogativa nem nossa no Brasil, muito menos daquele tempo. É uma coisa que já vem desde aquele tempo e que tem espalhado pelo mundo afora. Em todos os lugares a gente vai encontrar isso. Daí ele diz uma coisa interessante que é assim, o que é o machismo? O que está no fundo do machismo? É o medo dessa mulher, que é uma mulher, segundo o Franklin, muito interessante, ela está muito mais próxima do mistério do que os próprios homens. Porque essa mulher é a mulher que tem o filho, né? Que carrega dentro de si um filho. E isso é uma experiência, eu fico feliz que o Franklin tenha feito essa fala, porque é bonito quando um homem é capaz de perceber o que é a transformação de um corpo de mulher quando ele está no exercício da maternidade, né? E gerar um filho há um autor espanhol, que esquece o nome agora, que ele vai dizer assim, ó, é uma experiência do assombramento, né? Do assombroso, do que a gente não consegue entender. Porque como pensar que de dentro de mim sai um ser vivo, enfim, é uma loucura. Maternidade é outro departamento, é outro capítulo. O dia que nós formos discutir maternidade, eu vou chamar o Franklin aqui, que parece que tem uma boa visão sobre isso. Mas, enfim, então o Franklin vai dizer assim, os homens têm medo das mulheres. E eu acrescentaria, né, porque as mulheres, elas têm a coragem de fazer os enfrentamentos e aí descobrir coisas muito interessantes. Mas, enfim, esse é o quadro aqui, tá? Depois, um outro motivo pelo qual o autor da lição vai nos dizer que as mulheres fazem essa virada de vida é a questão do compromisso, né? É diante da experiência maravilhosa que tiveram com Jesus, é ter essa gratidão que gera o compromisso. Então, assim, quando eu sou grata a alguém que fez uma coisa muito boa para mim, eu me pergunto naturalmente, o que eu posso fazer mesmo para afirmar isso mais vezes? Eu posso ser boa com o outro, posso, né, ajudar, enfim. E aí a gente vai traduzindo isso, né? E é interessante que, por exemplo, a Joana, que é a segunda mulher, a mulher daquele funcionário lá de Herodes, já que ela provavelmente não podia seguir literalmente a Jesus, ela então ajudava com a questão financeira que a gente falou, né? Ela tinha recursos, ela era mulher de um político proeminente. Por um outro lado, ela também deve ter tido represálias do marido, né? Porque como que o marido era uma figura pública e ela estava seguindo aquele cara que a própria, vamos dizer, o próprio sistema instituído viria a perseguir na sequência, né? E é interessante que a gente não estranhe isso da Joana,
Porque o mecenato, essa capacidade de ser mecenas, de ajudar com dinheiro, nasceu em Roma, né? E nasceu em Roma assim, com os artistas, com os cantores, com os artistas de teatro, e eram sempre sem condições financeiras, a maioria deles. Então, sempre tinha um rico que ajudava, e isso se tornou mais tarde, né, um mecenas. Então, a expressão é o mecenato, e o mecenato é próprio dessa natureza. Então, não era estranho que Joana também bancasse ali um pouco daquele trabalho que ela acreditava, que ela ajeitava. Né? E um terceiro motivo para elas terem feito essa ruptura, e também motivo e consequência ao mesmo tempo, é esse reconhecimento, né, da autoridade de Jesus. Reconhecer Jesus mesmo como aquele que vem em nome de Deus para salvar. Isso é muito rico, e eu acho que isso tem tudo a ver com o que o Franklin disse. As mulheres são as primeiras que sacam as coisas novas, as coisas interessantes. É muito interessante isso, né? Não é à toa, né, que quando o anjo anuncia para Maria, ele já tinha anunciado lá para Isabel, quer dizer, são as mulheres que estavam no comando, né? Nasce João Batista, nasce Jesus, são mulheres que são chamadas. Os homens, nesse momento, são só coadjuvantes, né? E nós vimos domingo passado a história de José, que era um coadjuvante nessa história, que depois foi capaz de assumir, né, o seu papel mais interessante. Depois, o reconhecimento também, porque elas foram abençoadas e porque elas receberam as curas, a instrução e a valorização. Então, no fundo, essas mulheres são as mulheres discípulas de Jesus, que, a semelhança dos homens, aí nós temos que reconhecer os discípulos, né, os 12 discípulos, já vinham fazendo um trabalho interessante, já vinham seguindo a Jesus e já vinham fazendo as suas rupturas. Eles também fizeram. Então, nós não podemos dizer só as mulheres que fizeram. Não, os homens fizeram. Pedro larga tudo, né? Lucas larga tudo. E assim, por dentro de cada um dos 12 tem uma história, se a gente fosse estudar aqui, uma história em que eles fizeram a opção de largam e vão. Não é? Mas o novo, né, nessa nossa conversa de hoje é que as mulheres também fizeram. E fizeram contra a maré, né? Se Pedro, quando larga tudo que ele tinha, que não era muito, mas era tudo que ele tinha, ele é entendido como um doido que perdeu a chance do trabalho para seguir a Jesus, mas não passa disso. Agora, Maria, as mulheres não, elas largam o que elas têm, e ao largar, elas perdem toda a proteção. Elas ficam soltas na vida, né? Tipo assim, se Jesus não for exatamente isso que ele está dizendo que é, que eu estou reconhecendo, eu estou ferrada mesmo, né? O pessoal que está rindo, para vocês aí de casa, o pessoal que está dando risada, porque é isso mesmo, fica ferrada, para não dizer outra coisa mais complicada. Então, meu Deus, foi um isso ou isso, né? Era seguir Jesus e dar certo, e seguir Jesus e dar certo, porque não tinha outra alternativa. A outra alternativa era completamente fora da realidade, né? Bom, então, assim, a ênfase de hoje é essa, né? No domingo retrasado, a gente viu Maria nessa perspectiva, no domingo passado, a gente viu José nessa perspectiva, que também é um homem super interessante. Eu diria assim, para o Franklin, que está aqui, e a Fabiana, que chegou há pouco conosco aqui, Fabiana Cantoni, eu não avisei para vocês, mas ela está aqui com a gente. Para eles, os dois que chegaram aqui, não assistiram às lições passadas, a Elza e a Esther assistiram, e vocês de casa também. O José eu diria assim, ó, José é um homem que eu queria ter como marido, porque eu acho que ele é um homem doce e um homem assim que compreende a alma feminina. Quando ele aceita Maria, né, e quando ele aceita toda essa história, de entrar nessa história, sabendo que ele era só o coadjuvante, né, ele não era a figura principal, ele é um homem que ele ganha meu coração, assim, porque acho que é um homem que sacou, que percebeu. Né? Então, assim, para a gente entender, na época, a presença de Jesus e todo o trabalho do ministério, todo o ministério de Jesus naqueles 3 anos, ele vai levantando, né, pessoas que são muito interessantes. E não é à toa que a gente estuda e volta e estuda de novo e vê esse tema outra vez em outro dia e descobre uma coisa nova, porque esse mistério do Jesus se fazendo homem e depois se fazendo Deus, né?
essa caminhada dele em direção à cruz, que é o momento, é o ápice da tarefa, isso é, por si só, um evento mobilizador das pessoas. Então, assim, mesmo que ele não tivesse a intenção de, ele foi fazendo seguidores, né? Isso é um mistério, né? Um mistério maluco da presença de Jesus entre nós. Bom, tem aqui umas coisas para dizer sobre conclusão, mas eu queria muito ouvir um pouquinho vocês agora oficialmente. O pessoal presencial aqui vem para cá, quando quer falar, e se o Franklin quiser uma coisa, se falar aqui, na cadeirinha do meu lado, vai ser ouvido, né, Luciana? E o pessoal lá de casa, quando se falar, a gente vai ouvir aqui, tá bom? Vamos abrir para ouvir o que a gente quer dizer sobre isso, o que a gente sente com relação a essas mulheres. Vai, Esther, o que essas mulheres dizem para nós? Eu falo aqui que a Esther não pode vir porque ela está na cadeira, tá? A Esther está dizendo para nós que ela sente, sim, que as mulheres da época ficaram encantadas com Jesus, entraram num processo de encantamento, porque, na verdade, ele veio trazendo as respostas, né? E que quanto deve ter sido difícil isso, e, ao mesmo tempo, quanto foi bom para elas, porque elas foram encontrando o caminho delas, né? O que mais, Esther? É isso, tá bom. Quem mais? Elzinha. A Elza está dizendo uma coisa muito interessante, né? Assim, ó, a palavra de Jesus, a voz de Jesus fascinava as mulheres, né? E o fascínio é encantador, porque o fascínio nos leva, né? E esse fascínio trazia segurança, né? Respeitabilidade da palavra do Senhor, né? Eu acho que essa é uma palavra, é verdadeira, assim, a gente sente isso, né? Que é isso que é mesmo. Né? A Elza está dizendo que José também é muito interessante, porque José teve um momento que ele quis existir, mas aí veio aquela história do sonho que a gente estudou no ano passado, e o anjo vai dizer bem, não fica, porque está tudo certo. E aí ele fica, e é um grande companheiro. Né? Legal. O que mais? Agora sim, a Fá vai falar. Ali, ó, pronto. A emoção é muito grande de estar aqui, então, reencontrando vocês que são família, está sendo muito gostoso. Mas o que eu queria dizer desse momento maravilhoso de ter essa Rosa magnífica, professora, Imagina. é assim, é que nós somos diferentes. Homens são diferentes de mulheres, que são diferentes de crianças. E a relação com Deus também é diferente, porque nós percebemos o mundo diferente. Né, Rosa? É verdade. Então, não adianta querer falar homem e mulher são iguais, têm direitos iguais, mas a função, eles interagem com o mundo de uma forma diferente, assim como as crianças. Então, eu estou aqui super feliz de estar aqui escutando Rosa, né? Porque eu sou mulher, né? De ver a relação feminina com o divino, né? E isso é para ser colocado, estudado de forma diferente, assim como as crianças e os homens, porque às vezes dá para falar em termos gerais, mas outras vezes não dá específico. É isso. Obrigada, Rosa. Imagina, querida. Então, bom de receber a Fá aqui. A Fá mora nos Estados Unidos hoje, não sei se todo mundo sabe, e ela está aqui por conta da celebração que a gente teve aqui na igreja pela mãe e pelo pai que faleceram, né? Mas é isso. Quando a Fabiana falou essa coisa das mulheres, eu lembrei da história. Bom, essa história é maravilhosa, né? A história das mulheres na Idade Média, a questão das bruxas, né? E as mulheres na Idade Média, eu chego a me arrepiar de pensar no quanto essas mulheres sofreram, porque na Idade Média a gente tem um contexto outro, né, e muito doloroso para as mulheres, né, na Europa, por exemplo. E essas mulheres que tinham essa apetência ao mistério, que nem disse o Franklin antes, né, essa capacidade de perceber as coisas, como disse tanto a Elza quanto a Fabiana e a Esther, essa sensibilidade para a espiritualidade própria das mulheres, isso na Idade Média foi usado contra elas assim, sob todos os aspectos, né? Foram perseguidas, foram machucadas, foram queimadas vivas e tal, mal entendidas, né? Então, a história das mulheres é uma história muito difícil, muito dolorosa, né?
os estudos sobre isso são enormes e são muito interessantes. Eu gosto muito disso, leio muito sobre isso, então é muito interessante. Vamos lá, o que mais que nós temos que falar? Frank quer falar alguma coisinha? Vem aqui, senta aqui. Ó, o Frank é a primeira vez que está com a gente aqui hoje, já está participando legal. Senta aqui, ó, o bilhete vai aparecer ali. É isso mesmo, vai tranquilo. O que eu estava pensando numa passagem da Bíblia, eu não lembro direito qual foi o apóstolo, que ele perguntou para Jesus e falou assim, olha, tudo bem, você vai ficar à direita do lado do Pai, né? E nós, né? Ele estava preocupado, né? Os dois, em saber. Na verdade, eu achei essa pergunta uma pergunta estranha, né? Você está perto de um grande mestre, alguém que está do seu lado, você quer saber o que eu tenho que fazer para poder melhorar. Mas ele está querendo saber em que posição que ele vai ficar. Entendeu? A diferença, né? É o produto final que ele quer, a solução. E aí a resposta dele, ele fala, como é que era? A árvore tem a árvore para poder repousar, a raposa tem a toca, mas o homem não tem nada para repousar na sua cabeça. Tá sempre. Então é uma coisa constante, né? Essa busca do amor. Né? Então é difícil a gente tentar entender o que foi que motivou essas mulheres. Né? Mas a gente vê, eu vejo isso, a força do símbolo, né? Dessa ressurreição que nós comentamos. A primeira que Jesus procurou foi Maria de Magdala. A mãe e Maria, né? Foram lá no túmulo, né? Subiram na crucificação, ao lado, chorando, né? E às vezes eu brinco, eu falo que o João foi junto porque tinha as duas mulheres, senão ele não ia. Não teria ido. Mas o resto, os outros discípulos foram embora. Um negou, né? Você fala, poxa vida, né? Ele pregava o amor. Ele é famoso, né? O amor, a confiança, né? Então a gente está num caminho, acho que o caminho da religiosidade é uma coisa constante, a procura desse amor, né? E dessa questão, né? Então eu acho muito interessante. Eu já dei muitos lugares aí, quase fui monge budista, e sempre as mulheres são muito mais, a força das mulheres é muito mais forte. Aqui só tem mulher, né? Só tem mulher. Né? A gente tem os homens, mas hoje casualmente eles não vieram. Mas são poucos. Sempre é muito forte, né? Então, vou contar uma historinha para brincar um pouco, né? Falando assim da força das mulheres, né? Que tinha um rapaz que estava em um bar e levantou às 9 horas da noite, foi embora, e a pessoa falou assim, você vai embora já, tá cedo, né? Não, eu preciso ir embora, que se a minha mulher, se eu não chegar em casa, a mulher vai ficar brava, né? Daí um rapaz brincou com ele, mas você é um homem ou você é um rato, né? E todo mundo começou a dar risada dele, né? E ele ficou sério, né? E apontou o dedo para os amigos, olha, pessoal, de uma coisa eu tenho absoluta certeza, que eu sou homem, porque minha mulher morre de medo de rato. Abraço, gente. Tá bom, muito bom. Para a gente encerrar com humor, né? Humor brasileiro, essa história. Mas acho que o Frank diz uma coisa interessante, quer dizer, nós estamos dizendo isso, mas ele reforça essa coisa de que a gente busca, né? As mulheres têm uma sensibilidade interessante para a busca que está fora do cotidiano. A coisa que está fora do cotidiano é provavelmente aquilo que seja mais interessante, né? A ruptura com o cotidiano rotineiro parece que é uma constante nas mulheres. Muitas delas acabam não conseguindo encontrar os seus caminhos, mas fazem a busca, e boa parte consegue. Eu acho que eu peço a Deus todos os dias que oriente as mulheres a criar bem os filhos homens, a desenvolver neles, né, essa sensibilidade que elas mesmas têm e que está sendo tão mencionada aqui hoje, porque é com essa sensibilidade que a gente parece que consegue movimentar o mundo, as coisas, a vida e enfim, caminhar. Então, o que nós vamos fazer agora? Nós vamos encerrando já a nossa classe de escola dominical, convidando para estar aqui no próximo domingo. Quem vai dar aula no próximo domingo é o Bispo Josué, a gente gosta muito quando ele vem, então já está acertado que ele vai dar lição para nós no domingo que vem, não é? E parece assim que
é fundamental dizer ao final da classe que essas mulheres que acompanhavam Jesus na sua trajetória de ministério são as mesmas mulheres que a gente já disse aqui, o Franklin disse bastante, mas que acompanham Jesus na cruz, que acompanham Jesus no túmulo depois da sua ressurreição, né? E que vão, na verdade, pregar o evangelho de acordo com os demais apóstolos, né? Mas é isso, gente. Então, uma boa semana para todo mundo, né? Que Deus nos abençoe hoje muito especialmente, que aqueles que já votaram se sintam em paz, que aqueles que ainda vão votar sejam abençoados e orientados, né? Para aquilo que seja o melhor para o nosso país, o melhor modelo de sociedade, o melhor modelo moral, o melhor modelo, né, de vida para todos nós, né? Deus nos abençoe e nos guarde e até o próximo domingo, tá bom? Um abração para todo mundo. Tchau, tchau.